A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Cá estamos a discutir um grande tema, um tema sobre o qual ainda há muitas incertezas, mas também há muitas esperanças, que é o da inteligência artificial. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Temos aqui o professor catedrático desde os 35 anos, que é uma coisa notável, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, professor João Barros. Temos aqui a doutora Joana Batista, que é a nossa vizinha aqui em Oeiras, que é muito nova, não vou dizer a idade, mas é muito nova, e que é atualmente vereadora na Câmara de Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, com o pelour das obras municipais, do ambiente, da qualidade de vida, da proteção civil municipal e, portanto, também da inteligência artificial que domina, ela tenta dominar tudo isto, não é verdade? Verdade. Estou muito grato que aqui estejam. Obrigada, é uma honra. E realmente isto é um tema muito, muito vasto, difícil de concentrar, vamos tentar fazê-lo, mas eu antes gostava de os ouvir falar um bocadinho. Como é que chegou aqui? Porquê é que está aqui? Quer dizer, quais são os passos fundamentais da sua carreira, professora? Tive sempre muita dificuldade em decidir o que é que queria fazer na vida e tive a felicidade de ter andado no Colégio Alemão do Porto, onde a formação que nós... Sie sprechen Deutsch? Sehr fließend, weil ich musste. Porque tinha que ser. Mas com muito gosto, porque de facto essa formação alemã ajudou-me muito a pensar de forma estruturada, mas ao mesmo tempo também de uma forma humana. E quando decidi ir para a engenharia, estava ainda com o coração ligado à música, temos isso em comum. e portanto acabei por fazer as duas coisas, e depois mais tarde na engenharia eletrotécnica interessei-me muito por telecomunicações, e quando surgiu a ideia de ligar as telecomunicações aos transportes e à mobilidade e ligar os veículos todos entre eles, pareceu-me que tinha chegado à altura de passar à prática e construir sistemas e construir redes, e foi assim que cheguei à mobilidade e à inteligência artificial aplicada à mobilidade. Entretanto, também criou 2 startups, não foi? É verdade, naquela altura em que nós estávamos com a Troika, os alunos estavam muito, muito desanimados e a pensar deixar o país, e numa festa de Natal eu senti que era preciso fazer alguma coisa, e então disse assim de forma um pouco impensada, disse aos alunos em 2012, vamos pegar nas tecnologias que fizeram e vamos levar para o mercado, e não fazia a mínima ideia como é que isso se fazia. Mas disse em janeiro, vamos começar, e imediatamente o nível de energia e entusiasmo na equipa aumentou, e então foi assim que de facto criámos 2 empresas, e uma delas precisamente ligada à mobilidade em rede e a utilizar a inteligência artificial para melhorar os nossos transportes. E essas empresas se ingraram, ainda existem? É verdade, nós na altura levantámos cerca de 45 milhões de dólares de capital de risco americano, é bom dinheiro, em Silicon Valley e em Nova York, e ao longo de 10 anos fomos construindo a plataforma, chegámos a ter grandes empresas automóveis como nossas clientes, e em 2022 fomos adquiridos por uma empresa israelo-americana, precisamente também da área da mobilidade e da inteligência artificial. Portanto, hoje em dia já não tem nada a ver com isso. Portanto, hoje em dia eles têm um grande centro de engenharia no Porto, que eu colabora com eles? Sim, colaboro também, e deixei de fazer parte dos quadros da empresa em setembro porque me queria também dedicar a outras coisas, mas tais como? Tenho outras coisas, tais como? Em particular é toda esta revolução da inteligência artificial generativa, e tenho passado uma boa parte do meu tempo em muitas empresas de vários setores a aplicar a inteligência artificial, esta nova onda, nova vaga de inteligência artificial a essas indústrias. E a doutora Joana Batista? Bem, eu sou uma indígena de Oeiras, resido cá há 43 anos
E aos 18 anos entendi por bem ir para a Faculdade de Direito para se ingrar na magistratura. E a coisa melhor que fiz na vida foi ter feito um curso de preparação para a magistratura para ter decidido que não ia ser feliz na magistratura. E perceber que sou feliz mais próxima do território, mais próxima das pessoas, porque na realidade eu sou uma humanista. Preciso de sentir as pessoas, preciso de percepcionar a sensibilidade, as emoções. E na realidade, aos 25 anos, fui para a Câmara Municipal de Oeiras, que de facto é uma Câmara de referência no nosso país, e que tenho lá estado desde essa altura, e aos 37 anos fui convidada pelo Presidente Isaltino para estar com ele como vereadora, com os pelouros que acabou de mencionar, onde está a área da mobilidade. E a área da mobilidade envolve e abrange tudo o que acontece e aconteça em matéria de inteligência artificial. Bem, tem um interesse especial por esta matéria? Eu diria o seguinte, eu sou uma humanista, portanto declaro já aqui todos os meus interesses. É um debate, não é? É um debate. Eu gosto muito de viajar, conheço muitas realidades, para além do Oeiras. Estava há pouco a partilhar aqui com o João que tive no mês passado em Las Vegas, na maior feira de tecnologia do mundo. Sim. Estive em São Francisco, onde se consegue perceber aquilo que é um território onde vinga uma visão pragmática, naquilo que é o planeamento, o projeto e a construção da cidade. Pragmática. No sentido de planearmos determinado paradigma e materializarmos. Ora bem, ao final de uma semana eu regressei a Portugal. É outra visão que temos. E, na realidade... E quando chegou cá ficou desapontada e triste? Eu fico sempre desapontada. Eu quando saio do aeroporto fico sempre desapontada. Sim. Fico sempre desapontada porque podíamos ser muito mais e melhores. Mas não somos. Sim. Porque na realidade somos engolidos por muita inércia, por muitos receios, por muitas inseguranças que estão um pouco por toda a classe política e pelos nossos governantes. Mas na realidade a inteligência artificial, e é importante dizer isto, para mim é mais uma ferramenta que está ao serviço das pessoas. E portanto as pessoas são sempre o núcleo central. Aquilo que deve levar... Não tenho medo que os robôs venham a mandar? Eu não tenho medo, porque eu tenho a certeza que as pessoas serão sempre as pessoas a tomar as decisões estratégicas. Eu continuo a acreditar nisso. E eu entendo, e pelo aquilo que eu já vi, naturalmente já se avançou muito na área da tecnologia. Pouco ainda é do domínio público, está tudo muito em voga, porque na realidade a inteligência artificial está paulatinamente a ser democratizada, que é que não falou com a Siri no iPhone, mas na realidade é importante que os municípios, as câmaras municipais onde eu sou autarca, as instituições públicas e privadas acompanhem esta evolução da tecnologia e a implementação da inteligência artificial. Mas temos que saber, com um elevado escrutínio, aonde é que a inteligência artificial aproveita o planeamento da cidade e a concretização da mesma. Não podemos fazer grandes derivações. E mais uma vez, e perante aquela que é a minha lógica de vida, não podemos nunca esquecer aquilo que é a inteligência humana, a inteligência natural. Aquela que é fundamental para se tomar as decisões que este país... Portanto, não tem medo que os robôs se afeiçoem aos humanos ou que os humanos se afeiçoem aos robôs? É normal que haja essa afeição. Eu, por exemplo, agora estou a falar consigo e é normal me afeiçoar. Estabelecermos aqui uma empatia visual. Eu não sou propriamente um robô. É verdade. Mas nos casos não automóveis, nós temos aí as ruas cheias de pessoas afeiçoadas aos seus veículos. Portanto, é verdade, não eu em São Francisco andei num veículo autónomo e afeiçoei-me também. Vou vê-la em Lisboa. E essa afeição neste momento tem um custo muito, muito elevado, porque se nós pensarmos no nosso sistema de mobilidade, neste momento é um sistema completamente insustentável. Não é? Se nós pensarmos que existem 1.400 milhões de veículos no mundo e que cerca de 76% são veículos privados e estão parados 95% do tempo, ou seja, só são utilizados 5% do tempo, se pensarmos que são desenhados para levar 5 pessoas ou até mais e muitas vezes só levam uma ou duas, sim, vemos que estamos a fazer uma utilização muito, muito ineficiente e má para o ambiente. Porque que seria se estivessem todos a ser utilizados ao mesmo tempo? Seria uma desgraça. Mas aí é que a inteligência artificial nos ajuda, porque existem estudos, nomeadamente do MIT em Singapura, que mostravam
que se nós tivéssemos frotas de veículos partilhados que com inteligência artificial seguiam as melhores rotas para ir buscar as pessoas e levar as pessoas, uma espécie de Uber, mas digamos, muito mais alastrada à cidade toda, o que se conseguiria era dar exatamente o mesmo serviço de mobilidade às pessoas com 10 vezes menos veículos. Com grave prejuízo dos fabricantes de veículos e dos vendedores de veículos. Há todo um ecossistema e uma indústria, naturalmente, que terá que ser adaptada e revista. Aliás, há tentativas dos grandes fabricantes de automóveis de se tornarem fornecedores de serviços de mobilidade, nem sempre com melhores resultados, mas de qualquer forma aí, de facto, a pandemia acabou por atrasar e recuar um sistema de mobilidade que poderia ser muito mais sustentável com a ajuda da inteligência artificial. Mas, João, há 30 anos que existe entre São Francisco e Silicon Valley uma autoestrada com um corredor base. Portanto, um corredor uma faixa dedicada ao transporte coletivo. Há 30 anos, seguramente, que há 5, a autoestrada que percorre Lisboa, Oeiras, Cascais, em que se fala também da implementação de um corredor base. É uma medida que salvaguarda as alterações climáticas. É uma medida que salvaguarda a componente e a dimensão da mobilidade. Por que é que ainda não foi implementada? E isto tem alguma coisa a ver com a inteligência artificial? Absolutamente. Porque serve as pessoas. Doutor. Serve as pessoas, serve a dimensão de levarmos, por exemplo, através de veículos autónomos, um bus autónomo, na A5, em que leva as pessoas naturalmente ao seu trabalho. E na realidade nós já utilizamos a inteligência artificial todos os dias quando estamos a usar os sistemas de navegação, quer do telemóvel, quer do veículo. E tivemos várias vagas de inovação. Digamos, a primeira seria termos mapas digitais, não é com imagens por satélite, onde a inteligência artificial é utilizada para detectar ruas, saber distinguir entre ruas e casas e por aí adiante. Depois, num nível seguinte, utilizamos algoritmos para encontrar o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B. No caminho a seguir, olhamos para milhões e milhões de percursos anonimizados de pessoas e vemos, às 6 da tarde, normalmente há fila de trânsito ali, por isso eu consigo desviar-me ou recalcular a rota para evitar essa fila de trânsito. O nível seguinte, depois, é a informação em tempo real, em que agora já sei, olha, houve um acidente ali, houve um acidente acolá. Vamos reajustar novamente as rotas das pessoas para distribuir os veículos por todas as estradas. Portanto, isso foi acontecendo, e depois até há a possibilidade do veículo se conduzir a si próprio, e aí entra também a questão da segurança, é que nós de facto com algoritmos de inteligência artificial conseguimos reduzir dramaticamente o número de acidentes e com isso o número de mortes que ainda continuamos a ter. Portanto, em sua opinião, o ser humano não devia conduzir os veículos? Eu sou um proponente ou um defensor do modelo que está a seguir Singapura neste momento, que basicamente dividiram a cidade em bairros, em que em alguns desses bairros só circulam veículos autónomos. Portanto, não se tenta que os veículos autónomos tenham que lidar com os condutores humanos. E depois, à medida que esse serviço partilhado por veículos humanos for se tornando mais popular, pode-se alastrar depois esse serviço e aumentar esses bairros até que cubram a cidade toda. E acha que isso era possível? Neste momento desejável? Neste momento já há muitas... Já acontece? Sim. Já acontece soluções mistas, naturalmente. Em São Francisco, eu acabei de andar há 2 semanas atrás num veículo autónomo que naturalmente convive e vive com a cidade no seu esplendor. Portanto, não há bairros individualizados para os veículos autónomos. Os veículos autónomos estão num sistema de partilha. E o seu veículo autónomo, aquele que utilizou, como é que lhe dava ordens? Não dava ordens, eu é que lhe dei a ordem através de uma aplicação. Como é que lhe dava ordens a ele? Disse-lhe a ele, dei-lhe a ordem de que queria ir para determinado sítio e ele conduziu-me com a máxima segurança. E foi por voz ou por... Não, pela aplicação. Pela aplicação. Pela aplicação. Mas pode ser por voz. E não ia ninguém a conduzir. Ia ninguém a conduzir. Certo. E eu senti-me absolutamente... E sentiu-se segura? Segura. Mas tem uma série de problemas. Mas tem vários problemas. Mas foi uma novidade. Não podemos deixar de dizer que não foi uma novidade. Um problema comercial muito grande é que, e isso a Waymo e a Google em particular têm constatado, e outras empresas também, a Cruise, é que os veículos autónomos acabam por demorar 15 a 20% mais tempo a fazer a mesma rota do que um condutor humano, porque são muito mais cautelosos, não quebram, nós estamos sempre a furar as regras, não é? A mudar de faixa e a ultrapassar pela direita e a fazer outras coisas, e portanto isso o computador e a máquina não faz, e portanto depois há, para além da tecnologia, há um problema de modelo de negócio e um problema comercial que é se as pessoas estão dispostas
a pagar e a ir por um veículo autónomo que demora mais tempo a fazer o percurso que elas queriam fazer, não é? Claro. E essa é uma dúvida grande para estas empresas de mobilidade autónoma. Mas, em sua opinião, é esse o futuro? Eu considero absolutamente que o futuro são veículos partilhados com recurso da inteligência artificial para otimizar a utilização desses recursos, até porque, mesmo do ponto de vista económico, a partir do momento em que um veículo faz parte de uma frota que é gerida por uma empresa, muito rapidamente vai ser um veículo muito mais bem gerido do ponto de vista de eficiência e de custos do que um veículo gerido por uma pessoa particular. Nunca na vida uma empresa deixaria um veículo estar parado 95% do tempo, porque estaria a gastar dinheiro sem ser utilizado e, portanto, isso não é racional. Além de que, a partir do momento em que uma empresa é dona de um veículo, está automaticamente interessada em aumentar o lucro por veículo. E, portanto, vai ver que mais é que eu posso fazer com este veículo. Posso distribuir comida, posso levar encomendas aqui e ali. Posso utilizar o veículo como sensor e captar dados da cidade para ajudar a Câmara Municipal. Consegue-se perceber claramente que a aposta da indústria é nesse sentido. Aliás, sim. Não só nesta componente rodoviária, mas também na mobilidade aérea. Na mobilidade aérea, quer dizer, autónoma, elétrica, já existe, está a acontecer, não é? Deslocações permanentes em 6 minutos entre Manhattan e o aeroporto de JFK, quer dizer, isso já acontece, mas é preciso de facto desbloquearmos muita legislação, muita regulamentação, porque neste momento... E mentalidades. É verdade, e mentalidades. Na realidade, esta nova geração já está capacitada para estes novos desafios. A geração que está a presenciar e a testemunhar esta transição, temos que nos acomodar àquilo que é estes avanços que são imparáveis na realidade. Mas, por exemplo, para viajar não ficamos demasiado dependentes dos gostos do robô. O robô acha que não gosta dos Jerónimos, por qualquer razão. Alguém meteu isso na cabeça. E não nos manda para os Jerónimos e complica-nos a vida. Mas mais o que é que nós fazemos? Mas mais uma vez, hoje em dia já temos muitos serviços, não é, que utilizamos no nosso telemóvel para tudo mais uma coisa, para enviar mensagens, para utilizar aplicações que nos ajudam. Do Pager, é Pager que se chama. Exatamente, que já é inteligência artificial ou não? Sim, neste momento todas essas apps têm, ou praticamente todas têm inteligência artificial de uma maneira ou de outra. E uma boa parte da inteligência artificial é utilizada para personalizar os serviços. E sempre ao serviço das pessoas. E portanto, o automóvel, o que presta o serviço de mobilidade, vai estar a aprender os nossos gostos e depois vai estar, se constata, olha, eu dei 5 estrelas cada vez que passo no Jerónimos. Ele passa a ir mais vezes à frente dos Jerónimos porque viu que eu dei feedback e que eu cheguei lá. Mas não temos a certeza que ele interprete bem os nossos sentimentos, porque eles não têm sentimentos, por enquanto, pelo menos, não é? Mas é verdade que com câmaras, hoje em dia, consegue-se avaliar as micro-reações faciais das pessoas e dizer que tipo de sentimentos é que há. Isso já é utilizado na área comercial e na área dos transportes será utilizado seguramente também. Isso quer dizer que os guias como a Michelin ou como o nosso guia de Boa Cama, Boa Mesa estão condenados? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que a inteligência humana e emocional, a capacidade genuína de se percepcionar aquilo que de melhor temos no nosso território, bons hotéis, bons restaurantes, o sentir... O robô ainda não sabe distinguir um bom bife de um mau bife. Naturalmente que não. E, portanto, esta qualidade insubstituível que todos nós temos, humanos, não é naturalmente ultrapassada pelo um robô. Não pode ser. Eu acho que temos que colocar o robô onde deve estar e o humano onde é-nos útil. Já houve robôs que choraram quando pensaram que iam ser destruídos, não foi? Já há um caso. Eu vou chorar quando isso acontecer, doutor. Eu vejo neste momento sobretudo uma enorme aceleração de todas as atividades profissionais, e nesta área da mobilidade, na área do turismo, a velocidade com que nós hoje conseguimos, nomeadamente, pedir ao ChatGPT para nos fazer um itinerário, para nos enviar por aqui e por ali e tudo mais. E, portanto, levanta-se, obviamente, uma questão legítima, que é quem é que toma as decisões relativamente a que recomendações, pensando agora, por exemplo, no turismo, ou mesmo na mobilidade, quem é que vai decidir
se recomenda passar pelos Jerónimos ou não, e neste momento é a OpenAI na Califórnia, que para quem está a usar ChatGPT, que vai calibrar o algoritmo de alguma maneira. E, portanto, nós estamos a ser comandados pelo outro lado do mundo. Exato, portanto, quem é que manda? Ou pelo menos fortemente influenciados, isso sem dúvida. Naturalmente. E portanto, quem manda são eles. Nós temos formas, não é? De qualquer forma, de contrariar essas formatações, digamos, ou essas influências. Importantíssimo. E, nomeadamente, é um problema cultural, porque nós queremos preservar a nossa cultura, a nossa língua, a nossa maneira de estar. Mas para não sermos tão influenciados, é fundamental que a origem das decisões provenha de onde estamos. Não é? Isso é óbvio, mas quer dizer, venha, não é? Como é que se consegue isso? Porque na realidade nós temos muito conhecimento em Portugal, ao nível da investigação, ao nível dos empreendedores, dos empresários, mas depois falta-nos o pragmatismo para a concretização, razão pela qual somos influenciados pelo outro lado do mundo na concretização. Há também uma questão de escala, não é? Eles têm um volume de capital e um mercado gigantesco e, portanto, têm outra capacidade de escalar plataformas e negócios. Agora, o que nós podemos exigir é que essas plataformas, por um lado, expliquem como é que chegam a determinadas decisões e nos permitam também fazer configuração. Ou seja, é possível hoje, com o ChatGPT, por exemplo, eu próprio criar o meu próprio robô, o meu próprio bot, em que coloco lá informação que eu considero que é informação correta e fidedigna, e o bot, o robô, vai privilegiar essa informação em relação às outras coisas que a OpenAI utilizou para criar o modelo do ChatGPT. E, portanto, eu tenho é que salvaguardar que existe essa possibilidade de fazer essa configuração. Mas voltando ao turismo, eu passo a depender se o robô gosta ou não gosta de um monumento para ir ou não visitar o monumento. Sim, isso... Quem diz um monumento diz uma praia ou diz uma paisagem ou diz... Numa primeira utilização é isso, e obviamente depois há toda uma questão de monetização, que é alguém vai pagar ao robô para recomendar este restaurante. E também pode haver regras que não sejam muito claras, não é? E a dúvida é em que é que isso é diferente, por exemplo, do Google Maps me apresentar X restaurantes com mais estrelas ou menos estrelas que foram classificados pelos utilizadores. Pode ser eventualmente menos óbvio do que aquilo. Nós hoje olhamos para estas plataformas um bocado como um repositório do conhecimento coletivo das pessoas que foram àquele restaurante. Quando for um bot, temos que garantir que isso continua a ser verdade quando for um bot a recomendar um determinado restaurante, eu saber de onde é que ele chegou àquela classificação ou àquela recomendação. Estamos a falar de mobilidade, mas sobretudo estivemos a falar de mobilidade terrestre. Mas também há todo o problema da navegação marítima e da navegação aérea. Até que ponto é que a inteligência artificial está a entrar na navegação marítima ou na navegação aérea? Eu tenho um exemplo paradigmático. No ano passado, o Eiras, o nosso concelho, foi escolhido pela empresa Magellan 500, que é a empresa consórcio promotor do novo aeroporto de Santarém. Sim. E escolheu o Eiras para desenvolver um meio de mobilidade elétrica, aérea, inovadora, para transporte de passageiros. E o objetivo é, logo que a regulamentação esteja estabilizada, instalarmos em Eiras vertiportes para base de veículos elétricos. Instalámos em Eiras o quê? Para instalarmos vertiportes. No fundo, com base de veículos elétricos com descolagem vertical. E isso é uma coisa fantástica para aquilo que é o core deste município. São helicópteros? É um género de helicópteros que não é preciso sequer condutor. Não têm pilotos? Não têm piloto. E acabei de os ver, também há 2 semanas atrás, veículos absolutamente autónomos em que uma pessoa entra na aeronave, há a descolagem vertical, uma só pessoa, a nave fecha e descola. Penso que teoricamente, pelo menos é a mesma coisa que os drones, não é? É tal e qual. E para os drones há imensas utilizações que utilizam a inteligência artificial, nomeadamente monitorização de infraestruturas, por exemplo, quando temos os parques eólicos com aquelas ventoinhas enormes lá em cima,
pagar a uma pessoa para subir lá acima para verificar é caríssimo e perigoso, e portanto hoje em dia já muita dessa manutenção é feita com drones que vão tirar fotografias e analisar automaticamente com a inteligência artificial. Depois eu tive o ano passado no Ruanda 2 vezes, que se está a tornar... No Ruanda? Exatamente, no coração da África temos um país que de facto está a tornar-se uma zona económica especial que permite a experimentação de novas tecnologias, e há uma empresa que está a fazer distribuição de medicamentos e também de sangue para os hospitais através de drones, que são também eles com inteligência artificial geridos dessa maneira, e portanto nós vamos ver cada vez mais também distribuição de mercadorias. Sim, estas soluções de mobilidade aérea serão formas futuras, não é, de transporte de excelência. Irão potenciar muito o turismo e designadamente o turismo empresarial que o nosso país tanto precisa. Mas agora diga uma coisa, nós não vamos ficando cada vez mais dependentes da autorização, entre aspas, da inteligência artificial para fazer seja o que for? Eu acho que há um aspecto, digamos, mais macro de regulação, em que, obviamente, serão os nossos vereadores e as nossas câmaras municipais, presidentes das câmaras e deputados que legislarão. No entanto, onde eu vejo riscos é na automação, não é? Eu quando dou formações de inteligência artificial para executivos na Porto Business School, gosto de mostrar o desenho animado da Disney do Rato Mickey com a vassoura, em que o mestre do Rato Mickey, o aprendiz de feiticeiro, o mestre vai-se embora e ele põe o chapéu e cria uma vassoura que leva a água do poço. O problema é que ele adormece e a vassoura continua a encher, e depois ele resolve destruir a vassoura e a vassoura desmultiplica-se e de repente tem milhões de vassouras a levar a água, e o mestre volta e tem que resolver o assunto. E aqui com a inteligência artificial nós temos de facto esse risco, que é tal como a vassoura, temos um bot, um robô, não é? Que recebe instruções para fazer atingir determinado objetivo e vai perseguir aquele objetivo sem qualquer dó em relação a qualquer outras questões, se não for programado para isso. Além disso, o software consegue escrever-se a si próprio e, portanto, pode criar novos bots, e, portanto, nós vamos ter que estar muito, muito, muito atentos e muito vigilantes e supervisionar todos estes sistemas, não é? Agora, a inteligência artificial nesta área, mas também noutras, pode ser utilizada para fazer previsões, para prever, para adivinhar o futuro. Naturalmente. Sim, sem dúvida. Está a ser feito. Já está a ser feito. Sim, e nomeado em particular nos transportes, há várias publicações científicas que mostram que é possível prever com bastante exatidão o trânsito, como ele vai estar daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, e depois, obviamente, à medida que o horizonte temporal vai aumentando, a precisão vai diminuindo. Mas as câmaras municipais já estão a usar muitas destas absolutamente coisas. Isso, o mesmo se vai aplicar à navegação aérea ou à navegação marítima, não é? Claro, portanto, a gestão do tráfego automóvel através de sensorização é uma boa prática que já está a ser utilizada por várias câmaras, designadamente a Câmara de Oeiras, e muito mais necessária naquilo que é um concelho urbano na área metropolitana. Nunca nos podemos esquecer que a área metropolitana padece de muitos problemas na área da mobilidade, não é? E são problemas que têm que ser resolvidos de forma concertada, de forma estratégica, com a utilização complementar da inteligência artificial, que já está a ser utilizada de forma transversal nesta matéria. Sim. Onde nós estamos a ver uma mudança do ponto de vista tecnológico é que durante bastante tempo estes sistemas de controle eram baseados em regras. Se acontecer um acidente e ficar bloqueado, altero o meu sinal para as pessoas irem para o outro lado. Agora, o que acontece é que pela primeira vez temos de facto uma capacidade de computação gigantesca que nos permite estudar dados acumulados e fazer essas previsões com base num historial muito mais alargado do que antigamente. E depois, digamos, o outro aspecto que nós podemos fazer é que nós conseguimos agora também estudar o comportamento humano até de cada condutor, porque os nossos veículos chegam-nos às mãos cheios de sensores e câmaras, nomeadamente câmaras a apontar para nós, que analisam como é que nós nos comportamos em determinadas situações de trânsito. E isso também pode depois ser utilizado para gerir e os sistemas de navegação e os sistemas de veículos autónomos
aprendem também com isso e conseguem depois lidar com situações diferentes, igual ou melhor, ou digamos, preferencialmente igual ao melhor condutor humano que nós conseguirmos observar. Não tenham medo que a dada altura nós não conseguimos fazer nada porque o robô não deixa. Mete-se no carro e quer ir para ali. E ele diz: não, pá, não vai. Eu já não entro nesse carro. Eu, se isso me acontecesse, eu desconfiava que houve algum ser humano que controlou o meu veículo, e esse é talvez esse é o ponto. Esse é outro ponto que eu queria abordar, que é muito importante, é a utilização malévola e da inteligência artificial em geral e deste nosso tema em especial. Claro. Pode acontecer. Sim, a cibersegurança Já aconteceu. É um tema crítico. Já aconteceu, nomeadamente, um estudante manipular, penso que foi na Polónia, o sistema de sinalização dos elétricos e causaram um acidente. Exatamente. Não foi necessariamente uma utilização de inteligência artificial aí, mas foi conseguir entrar numa rede protegida e alterar os sistemas de controle. O que acontece depois, quando temos depois agentes autónomos a tomar decisões em ambientes cada vez mais complexos, é que torna-se cada vez mais difícil monitorizar o que é que são anomalias, digamos, àquilo que acontece. Agora, por outro lado, uma grande vantagem que nós temos é que a inteligência e a escalabilidade dos sistemas de inteligência artificial pode ser também utilizado pelo lado bom da força, digamos, como se diz no Star Wars. Queremos crer que é pelo lado bom da força. Exatamente. Não é? Para conseguirmos também processar cada vez mais sinais e conseguir detectar anomalias e comportamentos malévolos mais cedo. Em prol do território das pessoas. O estado atual do mundo, que está, quanto a mim, o mundo está feio, não é? Por toda a parte, na Ásia, na América Latina, da Europa, da guerra da Ucrânia, Israel, etc, etc. O mundo está feio. A inteligência artificial pode servir para melhorar um pouco este mundo em que vivemos, ou também pode ser usada para malevolamente piorar as coisas. Qual é o vosso palpite? Estamos a acabar. Temos de ter uma atitude positiva. Bem, então, qual é o seu... como é que gostava que fosse? Vou começar pelo início. Eu sou uma pessoa que aposto muito nas pessoas, acredito nas pessoas, acredito na inteligência artificial, acredito nos desafios, nos benefícios, nas vantagens, mas considero que a inteligência artificial será sempre complementar e tem que ser utilizada, bem utilizada. E não afeta a sua mobilidade, que é a palavra-chave desta nossa conversa. Tem que afetar positivamente ao meu serviço, para aquilo que eu pretendo, não me desviando daquilo que é a minha intenção e o meu objetivo. Mas aquilo que pretende pode não ser o que os outros pretendem, é o que a comunidade pretende. Mas a inteligência artificial tem que ser ao serviço das pessoas e, portanto, tem que ser... Quem é que decide qual é o bom serviço? Pois, a respectiva regulamentação e as pessoas. A inteligência humana, a inteligência natural, o bom senso, a razoabilidade, quem conhece o território, quem está próximo das pessoas. São as pessoas que decidem a sua respectiva regulamentação. Ó, doutor, não me vai desviar da minha atitude positiva perante a vida. Isso é um ato de fé. Eu acredito sempre que devemos começar no nosso próprio círculo de influência, onde podemos ter impacto. E penso que as nossas cidades e Portugal como país tem características muito favoráveis a ser um early adopter, portanto um campo de testes destas novas tecnologias, porque podemos de facto num espaço relativamente apesar da nossa pequeno, dimensão. Apesar da nossa dimensão. Eu acho que a nossa dimensão aí é um fator favorável, porque é muito mais difícil num país grande como a Alemanha ou às vezes até nos Estados Unidos nós conseguirmos fazer testes e protótipos e plataformas. Nós somos um país fantástico. E dou-lhe o exemplo, a nossa empresa, a Veniam, só foi possível porque no Porto duas administrações da Câmara diferentes apoiaram-nos e permitiram-nos colocar dispositivos de comunicação nos autocarros e dar acesso à internet grátis às pessoas. Quem foram os presidentes da Câmara? Na altura era o Rui Rio e o Rui Moreira. E quero salientar também o vereador Filipe Araújo, que foi sempre um apoiante incansável. E a STCP, uma excelente empresa de transportes e mobilidade, muito inovadora, que nos permitiu transformar a rede de autocarros numa rede de internet, numa rede de objetos em movimento ligados
ligados uns aos outros, e foi com essa prova de conceito, provar que era possível ter uma rede à escala urbana que oferecia internet às pessoas e captava dados para cidades inteligentes, que nós conseguimos depois ir buscar o capital de risco ao exterior. Nem sei como é que não foi no Porto, é porque não nos conhecíamos antes. Podia ter sido em Oeiras, o berço da tecnologia e da inovação. Não nego, mas de qualquer forma, isto para dizer que na área da inteligência artificial nós de facto temos grupos de investigação que estão a dar cartas a nível internacional do ponto de vista das descobertas científicas que fazem, temos startups também emergentes e há todo um ecossistema, havendo espaços em que do lado do setor público também se apoia a inovação e esta experimentação. Eu penso que nós podemos encontrar de facto alguns nichos, obviamente não vão ser todas as áreas, mas alguns nichos, em particular na mobilidade e no turismo, onde podemos fazer a diferença e ter resultados económicos também. O João está aqui a pegar um tema que é importantíssimo, que é os municípios, não é? Acompanharem esta evolução das tecnologias e acompanharem este sentido de empreendedorismo, porque nem todos os municípios estão predispostos a este sistema que é galopante, que é imparável da inovação, não é? E que alegadamente lhes retira algum poder. Não retira, não. Segundo eles. Pelo contrário, empodera. Por exemplo, vou-lhe dar o caso. O Oeiras sempre apostou na área da inovação da tecnologia. Só empodera o Oeiras, só empodera a região de Lisboa e o país. Porque está a fazer e bem. Não, tem que fazer. Não tem que fazer, Soutor, por uma razão. Eu estava a colocar a questão de maneira geral. Não era mas isto é fundamental para todos nós nos sentirmos empoderados, sermos diferentes e ser uma bandeira que publicitamos além fronteiras. É esta atitude que deve vingar dos portugueses. A nível mundial, deixe-me só dizer, tendo estado, como dizia há pouco, algumas vezes em África no ano passado, eu penso que a nossa percepção ocidental é muito diferente do que eu estou a ver no sul global. E, portanto, há uma onda muito maior de esperança que eu vejo nos estudantes com os quais trabalho, nomeadamente no Ruanda, e uma onda de startups. E eles têm a vantagem, muitos desses países, que não estão a trabalhar sobre cidades que têm centenas, se não milhares de anos, como nós, e sistemas que já estão instalados, que às vezes atrasam a inovação. Eles podem começar, digamos, do zero e fazer distribuição por drones e fazer serviços partilhados de mobilidade, porque não têm, digamos, todo o investimento que já existiu antes em infraestruturas antigas que é preciso reaproveitar e reutilizar. E, portanto, cada cidade é uma cidade, cada país é um país, e eu penso que nós, como Portugal, temos que fazer o nosso trabalho de casa, que é olhar para onde é que imaginamos que vai estar o mundo daqui a 10, 15 anos nesta área, como é que Portugal se posiciona de forma a ser competitivo e a dar bem-estar e uma vida boa e saudável às pessoas. E penso que há um grande trabalho que é preciso ser feito nessa área. Mas nada melhor do que estas duas profissões de fé na inteligência artificial e no que ela pode fazer para acabar com esta tão interessante e inteligente, da vossa parte, claro, conversa. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigada. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.